Bom dia! Vocês não têm ideia da dificuldade que foi para ajeitar essa câmera aqui, a gambiarra que eu tive que fazer. Inclusive, talvez esteja um pouquinho torto, amigos com toque me perdoem, mas é que na janela tá muito sol e tava muito difícil de gravar lá. Mas enfim, vamos para o assunto. É um assunto que talvez seja um pouco difícil para nossa carne, um pouco chatinho para nossa carne, mas o importante é obedecer a Deus. Eu vou ler aqui um versículo muito famoso, que talvez a gente não compreenda total a profundidade dele. É o Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eu vou começar falando sobre a diferença de temor e medo. É que muitas vezes o nosso relacionamento cristão começa a partir de medo. Medo de, eu não vou pecar porque senão Deus vai me jogar no inferno. E é um pensamento válido? Porque o Senhor tem poder para te jogar no inferno. Na verdade, com as suas escolhas. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode se basear nisso. Porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento, o mais importante, é amar a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não tem como um relacionamento de amor ser baseado no medo. Porque o medo, ele pressupõe que você está com medo pela sua vida. Que você está com medo das consequências com aquilo que pode acontecer com você. Então, quando eu tenho medo simplesmente de Deus me tacar no inferno por aquilo que eu tô fazendo, eu tô temendo a Deus ou eu tô temendo a minha própria vida? O temor do Senhor verdadeiramente é quando você teme a pessoa de Deus, quando você teme o caráter de Deus, porque você conhece a grandiosidade dele. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Quando você... imagina que você tá na casa de um amigo seu. E seu amigo tem um pai e uma mãe muito importantes. Ou seja, porque eles são famosos, ou porque eles fazem um cargo muito importante. Vamos dizer que eles trabalham na NASA. E aí você tá na casa do seu amigo, e você tá jogado no sofá, tipo, você tá com a postura toda torta, seu cabelo tá bagunçado, você tá comendo salgadinho, sua chinela tá lá do outro lado, e você tá assim, com as pernas pra cima. Quando chega esse pai, essa mãe tão importante, chega de terno e gravata, chega com a roupa toda arrumada, salto alto, toda maquiada, com a postura, sabe, resolvendo coisas importantes, o que normalmente você vai fazer é arrumar a sua postura, né, dar uma arrumadinha no seu cabelo, dar uma ajeitadinha, ficar assim mais observando, catar a sua chinela que tá lá jogada, né, você vai se portar de um jeito diferente. Outro exemplo, vamos supor que a sua avó tem um objeto muito valioso. Ele é um vaso de cristal, muito frágil, e tem um valor muito importante e sentimental para ela, porque foi a mãe dela que deu, além de ser muito caro. Quando você vai pegar com toda a delicadeza do mundo, porque você tá com medo, mas não é medo da consequência. Você não tem medo de que se você derrubar, você vai sofrer alguma coisa, porque sua avó é uma veinha, já tá quase morrendo, ela não vai chegar e te bater, vai falar, ô meu filho, tudo bem, acontece. Mas você tem medo porque você entende e compreende o valor que aquilo lá tem, o quanto aquilo lá é precioso, quanto aquilo lá você tem que mexer com delicadeza. E agora um outro exemplo, trazendo mais próximo da nossa realidade, não sei se você já passou por isso, mas normalmente quando a gente se declara crente, cristão, na frente de alguém que não é cristão, as pessoas mudam um pouco a forma de agir perto de nós. Tipo assim, vamos parar de falar besteira, porque fulano chegou, fulano é crente, não vamos falar essas coisas na frente dela. Ou até mesmo uma criança, você tem certas coisas que você não fala na frente de uma criança, porque você tem respeito por ela. Você sabe que uma criança, ela tá na inocência, ela não é qualquer coisa que ela vai ouvir. Da mesma forma, se você reconhece a grandeza de Deus, se você conhece a santidade de Deus, como é que... E você sabendo que Ele mora dentro de você, o Espírito Santo habita em você, que Ele é onipresente, Ele vê tudo. Como é que você vai dizer coisas completamente imorais diante de um Deus que é totalmente santo? Diante de um Deus que é poderoso, que é o Criador de tudo? Como é que você vai se portar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, viver sua vida de qualquer jeito, diante de um Deus que você reconheceu a grandiosidade, um Deus que você viu que é um fogo consumidor, um Deus que está sentado no mais alto trono, um Deus que
tem o poder para fazer tudo, sabe? Não é medo necessariamente das consequências das quais ele pode fazer com você, mas você tá diante da maior autoridade que existe no mundo, da única autoridade que existe verdadeiramente no mundo. Então, como é que você vai se portar? Como é que vai ser o seu comportamento diante disso? E o temor, ele vem acompanhado de uma coisa que se chama zelo. Porque, como eu dei o exemplo do vaso, se eu conheço esse Deus que é tão grandioso, que é tão maravilhoso, que eu diante dele eu não conseguiria ficar de pé com o tamanho da sua glória, eu vou ter que fazer as coisas de um jeito muito mais cauteloso. Eu não vou subir no altar de qualquer jeito. Eu não vou falar qualquer coisa. Eu não vou deixar sair da minha boca qualquer palavra. Eu não vou me vestir de qualquer jeito, sendo que eu tô na presença desse Deus. Eu posso estar na minha casa, mas ainda assim Deus está me vendo. Eu não vou me portar de qualquer jeito, porque eu tô na presença desse Deus. Sabe? E é por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque você não precisa ficar pensando assim, ai, isso aqui é pecado ou isso daqui não é pecado? Sabe quando você tá em um relacionamento com alguém, você não faz as coisas simplesmente porque, ai, eu vou dar uma flor pra minha esposa, porque senão eu tenho medo dela brigar comigo, dela me bater. Não, isso não é amor, isso não é um relacionamento baseado em amor. Você zela por ela porque você sabe que as coisas podem magoar o coração dela. Do mesmo jeito, quando a gente tem o temor, a sabedoria instantânea, porque a gente faz as coisas pensando naquilo que agrada o coração de Deus, naquilo que pode magoar o coração de Deus. Às vezes não é um pecado explícito que você vai fazer, mas renúncias que você faz simplesmente por zelo. Às vezes não é pecado eu ficar assistindo série, não é pecado assistir série, mas eu tenho tanto zelo pelo meu Senhor que habita dentro de mim, que eu não vou ficar fazendo isso o dia todo. Sabe, isso é sabedoria, você saber decidir, tomar as decisões conforme o zelo, o temor que você tem pelo Senhor, conforme aquilo que você já conhece do Senhor e com a necessidade profunda de agradar o coração dele, de não decepcionar, de não entristecer o Espírito Santo. Então, vamos orar para que nós tenhamos uma igreja, a igreja de Cristo seja mais zelosa pelo nome dele, para que a gente não faça qualquer coisa em cima do altar, para que a gente não viva a nossa vida de qualquer jeito, mas que a gente, pelo temor do Senhor, tenha sabedoria para fazer cada detalhe, se importar com cada detalhe, se importar com quanto nós devemos ser delicados ao lidar com a presença de Deus, porque o Senhor, ele fica no lugar onde ele se sente confortável. Então nós temos que preparar o nosso ambiente, o nosso coração, para que tenha tanto zelo, para que o Senhor se sinta confortável em habitar nele. Que o Senhor se sinta confortável em habitar na nossa igreja, habitar no nosso louvor na hora que a gente estiver cantando, habitar no nosso serviço, fazendo com excelência, com cuidado, com cautela e com amor. Senhor, eu oro para que o Senhor derrame no coração de cada um aqui forte temor, Pai, forte zelo, que as pessoas queimem diante do Teu nome, que a gente possa lembrar o tempo todo que o Senhor está presente, que a Sua presença é gloriosa, Jesus, que diante de Ti nós temos que nos comportar de uma forma diferente, Jesus, nós temos que ter reverência pelo Senhor, Pai, pois diante de Ti ninguém consegue ficar de pé, Deus, então nos revela dessa glória, Jesus, nos mostra quão grande é a Sua glória, para que a gente possa ter profundo temor pelo Senhor e ter sabedoria a ponto de Te agradar em tudo que fizermos. É isso, amém. Tenha um ótimo dia, ou ótima noite, ou boa tarde.